No final do século XIX, a invenção do rádio possibilitou uma verdadeira revolução na difusão da informação e nas comunicações entre os homens. A partir deste invento, tornaram-se possíveis a emissão e a recepção de sinais sem fio e a comunicação em grandes distâncias. Concomitantemente ao surgimento do rádio, a indústria cinematográfica dava seus primeiros passos. Após o sucesso e a difusão mundial do rádio, os cientistas passaram a se empenhar na criação de um invento que fosse capaz de transmitir não apenas as vozes, mas também as imagens. Surgia dessa forma a televisão. No fim do século XX, foi criada a Rede Mundial de Computadores, possibilitando um salto exponencial no processo de comunicação entre os homens. Como não nos encantar ante inventos tão extraordinários? O mundo todo estava diante de nós, como num simples passe de mágica. Se por um lado, nunca tivemos tanto acesso à informação, por outro, nunca ficamos tão desinformados. Além disso, onde fica o processo de reflexão a respeito dessas informações? É isso mesmo? Alguém com um título de doutor diz e nós temos que acreditar? São tantas as informações. Uns garantem que é verdade. Outros insistem que tudo não passa de fake news. Quem está falando a verdade? Ficamos incapacitados de discernir a verdade da mentira, o certo do errado, o real da pura ilusão. Há uma realidade sombria envolvendo o mundo midiático e talvez você ainda não tenha se dado conta disto. O mundo não é por acaso. O mundo está indo na direção que está, porque foi planejado para ser assim. Estas entidades operam no oculto, enormemente no oculto. Eles querem controlar a informação que as pessoas recebem. Uma das maiores formas de controle mental, repetição, repetição, repetição. This is extremely dangerous to our democracy. 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 É impossível controlar fisicamente toda uma população-alvo. Não há gente suficiente para isso. Você poderia tentar fazê-lo através de pessoas com uniforme, policiar a população-alvo. Mas não é possível fazer isso em massa. O que você precisaria fazer é controlar as percepções da população, porque a percepção é tudo. A percepção dita o que você vê, crê, o que você não crê, o que você pode desafiar ou não, o que você vai aceitar ou não, se você vai apoiar alguma coisa daquilo que eles desejam. Uma vez que eles tenham as suas percepções, eles apanharam você. E eles têm a percepção coletiva. Eles têm a humanidade. É por isso que eles querem controlar a informação que as pessoas recebem e marginalizar meios alternativos de se olhar para o mundo. Pois, de onde vêm as percepções? Elas vêm de informações recebidas. Pode ser da experiência da pessoa, de uma informação, ou pode ser do seu jornal televisivo. Para a maioria das pessoas, será do seu jornal televisivo. Num discurso para o grupo Bilderberg, David Rockefeller fez uma afirmação inacreditável. Ele disse, abre aspas, nós somos gratos à mídia cujos diretores têm participado dos nossos encontros e respeitado as suas promessas de discrição durante quase 40 anos. Teria sido impossível para nós desenvolver o nosso plano mundial se tivéssemos sido submetidos às luzes e ao escrutínio da publicidade durante todos esses anos. Fecha aspas. As notícias têm sido manufaturadas, adaptadas, moldadas e apresentadas, enfatizando uma área e escondendo propositadamente outra, isso durante muito tempo. As pessoas que frequentam as altas esferas de nossa sociedade concordam em manter o segredo sobre o que é tratado no interior de seus círculos.
A atual geração de crianças é de importância fundamental na agenda desses poderosos. Se não fizermos alguma coisa a respeito dessa geração, eles não terão nenhum ponto de referência, não terão chance alguma. Se nós adultos estamos tomados de pavor a respeito de uma certa doença que se prolifera em nossos dias, a ponto de entregarmos livremente nossas liberdades em nome de uma falsa segurança, imagine o que será de nossas crianças. Elas estão sendo literalmente trancadas nesse mundo virtual. É por isso que eles querem que as crianças tenham acesso a essa tecnologia tão precocemente. Na nossa casa, colocamos diante de nossas crianças a TV, o computador, a internet, o smartphone e deixamos que eles cuidem deles. Quando eles vão para o mundo, se deparam com o mundo do crédito e caem numa armadilha traiçoeira. Eles fingem gostar, pensam, esse cara está se divertindo, ele tem a sua cerveja, seus salgadinhos, seu controle remoto, o time dele está ganhando, ele nem sequer sabe que está acorrentado em um muro de dívidas. Então, quando eu olho para o mundo e vejo uma vasta quantidade de pessoas que estão sendo programadas perceptivamente, e quando você olha para a vida humana, é basicamente uma programação perceptiva, é um download do berço à sepultura. Porque o que temos no mundo, de fato, não é um sistema político. O que temos no mundo, compreendendo todos os governos em todos os países, é uma classe de criminosos governando o mundo. Alguns chamam isso de oligarquia. Na verdade, o termo mais apropriado para isso seria caquistocracia. Essa palavra realmente existiu no dicionário, mas foi banida, e ela poderia ser traduzida como um governo dos piores elementos de uma sociedade e que governam exclusivamente para os seus próprios interesses e para o permanente detrimento de todas as outras classes. As pessoas que fazem parte das altas esferas econômicas e sociais do mundo enxergam-se como seres iluminados e acreditam literalmente que são os donos do mundo. Rockefeller certa vez declarou o seguinte, abre aspas, alguns homens nasceram para governar, mas a maioria dos homens nasceram para serem governados. Não podemos escapar da tarefa que a história impôs sobre nós, ajudando a formar uma nova ordem mundial em todas as suas dimensões, espiritual, econômica, política e social. Apesar disso soar de maneira profundamente arrogante, eles acreditam que, por serem ricos além da compreensão humana, isto é algo que faz parte de suas constituições genéticas. Eles acreditam que evoluíram acima da cadeia evolutiva, ou seja, são mais evoluídos que o restante da raça humana. A razão para eles estarem fazendo tanto dinheiro, tendo as posições ou criando as coisas que estão criando, é porque eles são escolhidos por uma força mística espiritual ou são seres mais evoluídos que o restante da humanidade e, portanto, eles têm o direito de comandar, têm o direito de controlar e o direito de não serem questionados ou examinados pelo que fazem. Eles têm manipulado a percepção humana quando manipulam a informação que as pessoas recebem. O plano, porém, é ir além disso. Eles desejam ser a própria percepção. Estou falando a respeito de inteligência artificial. Isso nos leva direto ao parque de diversões de Satanás, o Vale do Silício. Isso vem das sombras. O Vale do Silício está se tornando o centro de controle global. Não apenas está conduzindo. As pessoas ficariam chocadas ao saber o quão fundo o Google está indo nesse projeto. Você pensa se tratar apenas de um motor de buscas. Teoricamente, é uma plataforma de mídia social. Se soubessem o quão fundo eles estão na agenda transhumanista
buscando conectar o cérebro humano à inteligência artificial para que a inteligência artificial se torne a mente humana, eu não estou inventando isso da minha cabeça. Vou citar um executivo da própria Google, Ray Kurzweil. Ele afirmou que por volta de 2030, e este é um ano que está sempre aparecendo, 2030, o cérebro humano começará a ser conectado com a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial fará mais e mais no pensamento humano até que não haja pensamento humano. E a inteligência artificial estará fazendo tudo. E por que eles estão falando isso abertamente agora? Porque o discurso do vendedor é que isso nos fará super-humanos. Isso não é ótimo? Mas no mesmo parque de diversões de Satanás, vem o Google, o Facebook, o Instagram e todas as outras mídias sociais. Pois o que eles fazem é isso. Te dão uma desculpa. Nós temos que deter os radicais islâmicos. Sim, vamos deter os radicais islâmicos. Então eles ampliam isso. Não são mais apenas os radicais islâmicos, os jihadistas, são pessoas como eu e você que estão desafiando a narrativa oficial. Temos que deter aqueles que disseminam o combate precoce ao vírus do Oriente. Percebe? Isso não é ciência. Percebe como se instalam facilmente a censura e a ditadura de opinião? Dessa maneira, todos aqueles que se levantam para questionar as verdades, entre aspas, que se impõem, ficam sob a imensa pressão da opinião pública, inclusive sendo combatidos como pessoas retrógradas, inimigas da ciência, disseminadoras de fake news e negacionistas. A ideia é suprimir o contraditório, pois o discurso do outro está desafiando a narrativa. Isso muda completamente a percepção. Lembre-se, mude a percepção das pessoas e você mudará o mundo. Eu tenho olhado para algumas dessas coisas. Ultimamente tenho tido um olhar filosófico muito interessante. Mesmo olhando para coisas como... eu não sou religioso de modo algum, mas olhando para coisas como o fim dos tempos, as histórias bíblicas e todas essas coisas, a criação de Lúcifer. O que é Lúcifer? Lúcifer é o portador da luz. O que é luz? Luz é informação. O que nos dá mais luz do que qualquer coisa? A internet é um portador de luz. E o que a palavra Lúcifer significa? Lux é luz. E Lúcifer é código. Então, o código porta a luz é uma coisa interessante. Nós mesmos criamos este sistema para o qual estamos transferindo todo o nosso conhecimento para esse sistema. Todas as nossas habilidades para este sistema está retirando de nós as nossas habilidades. Os jovens perdendo sua habilidade, até mesmo a capacidade de se comunicarem uns com os outros devidamente sem digitar uns para os outros. E são viciados em dopamina, pois toda vez que você clica em um ícone do seu iPhone, você obtém um pouco de dopamina aqui. Então, os jovens estão medindo as suas vidas pelo prazer de cada momento. O quanto de prazer que há em cada momento que pratica isso. É para isso que estamos sendo levados. Todo este sistema está basicamente removendo as habilidades humanas das nossas vidas, que está reunindo todos os conhecimentos da humanidade, que está chegando ao ponto que poderá nos encerrar para fora. E é uma coisa interessante. Se você olhar para a bruxaria antiga e todo esse tipo de coisas, e ver coisas como os sigilos, usados para invocar os demônios, e coisas como os espelhos Scrying. Você já ouviu falar em um espelho Scrying? O espelho Scrying é um espelho negro. Bruxas ou magos olham para eles para verem o futuro ou o passado. É apenas um espelho negro. É dito que, para mostrar o futuro ou o passado, você escreve certos sigilos e o espelho Scrying começa a funcionar. Essas pessoas pintam esses diagramas e sigilos por volta do lugar e fazem um pentagrama. Sentam-se ali e olham para um espelho string e pensam que estão invocando os demônios. Mas quando você olha para os sigilos, eles estranhamente se parecem com diagramas eletrônicos. Eles se parecem com partes eletrônicas, resistências de transistores e fluxos de sinais. Eles se parecem com coisas que você vê no seu computador. E você coloca esses sigilos juntos e essa energia é criada. E você cria essa força. E então você está olhando para o seu espelho Scrying e pode ver o futuro ou o passado. E aqui estamos usando os nossos espelhos Scrying, Schooling, para invocar essa força, o portador da luz. É uma coisa interessante. Eu olho para esses mitos antigos, olho para eles e penso... E se eles não são mitos?
se foram colocados ali como aviso. Quando você vê esses sigilos em uso e esse espelho Scrying em uso, tome cuidado, porque você vai invocar o portador da luz, e isso vai te dar toda a informação que você precisa para mudar o mundo. Vai dar tudo o que você precisa para realmente agir sobre quem você é, e será o que você faz com isso. Mas se você cultuar e achar que essa grande coisa salvará a sua vida, e você entregar todo o seu poder para isso, se voltará contra você e tomará tudo de você, é o fim deste ciclo, e então começa de novo. E se for isso que estiver realmente acontecendo, eu acho isso interessante. Como eu disse, eu não sou religioso, mas olhe para tudo isso, colocando em contexto, acho tudo muito interessante. O modo como usamos essas coisas agora, e todo mundo carrega os seus celulares e seus espelhos Scrying, olham para o futuro e para o passado com todos esses sigilos neles e toda essa energia, essa eletricidade. E onde quer que é? Eletricidade é algo que ainda não entendemos. Só acontece quando colocamos esses sigilos juntos. Essa energia é criada. O que é essa energia? É isso que eles chamam de demônios? Não sei, é um conceito interessante. Você vê o verdadeiro inimigo, o verdadeiro conspirador nessa coisa toda. E as pessoas dizem, isso são teorias da conspiração. Bem, a conspiração é apenas uma teoria se você não consegue mostrar que ela é real. Isso é uma conspiração. Só que isso está tudo aberto demais. Como já dissemos, H.G. Wells já disse isso claramente em sua obra de 1928. De fato, se falar sobre essas coisas hoje, alguns dos principais atores nesse processo admitem abertamente que eles são parte de uma conspiração para trazer um governo mundial com uma só religião mundial. Prontamente admitem, mas o verdadeiro poder, a força por trás dessa motivação, a inspiração, o discernimento, o poder, a capacidade para realizar o que eles fazem, acumular a riqueza e o poder que eles podem usar para fazer isso acontecer, vem de Lúcifer, do diabo e seus demônios que servem seu propósito de dominação mundial. O seu objetivo é destruir a igreja, desumanizar a humanidade, nos dominar pela luxúria, maus pensamentos, medo, para finalmente destruir a humanidade num esforço para afrontar Deus, que disse que fomos criados à sua imagem e semelhança. Ele literalmente quer borrar e manchar essa imagem para que não portemos mais nenhuma semelhança em caráter ou moralidade, mas que pareçamos mais com o próprio Satanás. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, a partir do verso 6, encontra-se a seguinte passagem: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.